Opinião e debate com Ana Paula Machado. Realização Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções. Nesta edição do Opinião e Debate, nós conversamos com o reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá, o professor Walter Gomes. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa oferta de graduação e pós-graduação à disposição não só dos araxaenses, mas também de toda a microrregião e de muita gente desse Brasil afora. Nós vamos falar um pouquinho sobre a qualidade do ensino, o que o UniAraxá nos oferece e, inclusive, conversar sobre essa mudança, essa importante mudança que ocorreu em relação à gestão do UniAraxá. Professor Walter, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Opinião em Debate. Prazer é todo nosso estar aqui, falar com vocês, ainda mais falar de educação, né? É sempre um grande prazer abordar esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu gostaria de fazer um breve histórico sobre essa questão da mantenedora do UniAraxá. A Fundação Cultural de Araxá, que é a mantenedora, deixou de ser uma fundação mista, ou seja, que tinha participação do poder público e também da comunidade, acredito que é isso, e passou a ser uma fundação exclusivamente privada. E eu gostaria que o senhor falasse o porquê disso, no que isso impactou no funcionamento do UniAraxá e depois de alguns anos, como estamos em relação à gestão. Vamos lá. A instituição foi criada há 40 anos. O objetivo era criar o ensino superior em Araxá. E para que o ensino superior acontecesse, foi necessário que se criasse uma mantenedora, que é a Fundação Cultural de Araxá. Que, na verdade, ela começou com outro nome, como Fundação Universitária. Ela passou por algumas formas diferentes de constituição, mas o que prevaleceu ao longo da maioria dos anos foi a constituição na forma de indicação do poder público. E nos últimos anos, na verdade, durante 10 anos, o Ministério Público questionou essa situação, porque era o poder público que indicava quem seriam os membros do conselho diretor da mantenedora. Que na verdade administra. Isso, né? O que acontece? Ele funciona como se fosse um conselho de uma grande empresa. Ele é um órgão, na verdade um órgão deliberativo, não é um órgão executivo. Os órgãos executivos são o diretor executivo, que está subordinado ao conselho, que cuida da parte financeira, de pessoal e do patrimônio, e nós temos o outro órgão executivo, que é a mantida, que é a UniAraxá, que cuida, uma vez que ele recebe o patrimônio, os bens da mantenedora, ele administra a utilização desses bens da melhor forma e ele administra toda a questão de ensino mediante aprovação orçamentária. Define-se um orçamento numa determinada data, a mantenedora aprova e o UniAraxá trabalha com aquele orçamento. E os dirigentes da mantenedora eram escolhidos pelo poder público. Após todo aquele debate, as mudanças a que você se referiu, essa situação mudou. Hoje o conselho diretor é escolhido por um conselho comunitário. Esse conselho comunitário é composto por 21 membros, tem a participação de professores, de funcionários, de alunos, mas tem também a participação de diversas entidades da cidade de Araxá. Na escolha, vários conselhos, como o Conselho de Educação, pessoal da saúde, das engenharias, dos clubes de serviços e da Academia de Letras. Então são várias entidades que têm uma cadeira, que dá um total de 21 cadeiras, e estes 21 membros escolhem por meio de lista tríplice quem serão os membros do Conselho Diretor da mantenedora. Perfeito. E esse tipo de gestão tornou o UniAraxá melhor do que antes? O que acontece é que a instituição passou a ter mais independência. E o ensino no superior tem que ser assim, é assim no Brasil e tem que ser realmente. Ele não pode ter um vínculo com determinado tipo de entidade.
Ele tem que ser laico, ele não pode ter um posicionamento religioso, ele não pode ter um posicionamento político, ele não pode estar à defesa de um determinado grupo, de uma determinada ideia. Na instituição de ensino, é o ambiente para o debate, para a apresentação de ideias diferentes, para a pesquisa, para a criação de conhecimento, para trazer novas ideias sem ter um posicionamento, né? Então, no momento em que a instituição passa a ter mais autonomia, vamos dizer assim, favorece sim as decisões, favorece a definição dos rumos da instituição. E a instituição já é autossustentável financeiramente? É independente também nessa questão financeira? Eu gostaria que o senhor explicasse também, quando a gente fala que é uma fundação sem fins lucrativos. O que isso significa, na verdade? Muito bom. Uma instituição sem fins lucrativos é aquela instituição em que todo recurso que entra é gerido e as sobras são reinvestidas no próprio negócio. Então, como não tem um dono, não tem um fim lucrativo, se der lucro, o dinheiro não sai para o bolso de ninguém. Ele fica na própria instituição para ser reinvestido na melhoria das instalações, dos investimentos, na criação de novas oportunidades. Então, é um diferencial que faz com que a instituição possa se realimentar e possa expandir. Perfeito. Inclusive, o Uniaraxá tem feito investimentos, ou seja, isso demonstra até a saúde financeira da instituição hoje, né? Exatamente. Você comentou na pergunta anterior, nós tivemos altos e baixos ao longo da história da instituição. Eu lembro que quando eu entrei na instituição, há 22 anos, né, ela havia passado por um momento difícil financeiramente. Depois houve até uma união de professores defendendo e, inclusive, participando, né, do processo e reergueram a instituição. Ela cresceu novamente. Depois, por volta dos anos aí de 2008, 2009, ela acabou tendo um problema também. Teve alguns resultados negativos durante 3 anos seguidos. E agora, com essas modificações a que você se referiu, houve um redirecionamento nas atividades, houve uma parceria entre o pessoal da mantilha e da mantenedora para enxugar a folha de pagamento, que era o principal custo. Os dois lados, cada um fez a sua parte, e nós fizemos com que os resultados financeiros começassem a aparecer. Associado a isso, nós também implantamos diversas outras formas de fazer com que os resultados financeiros pudessem ficar mais visíveis. Com incentivo ao aumento no número de alunos, é uma das formas, obviamente, redução de despesas nos mais diversos campos, reestruturação da instituição e até a criação de novas metodologias, como parte do ensino à distância, como a modularização, que tudo isso faz com que os recursos financeiros acabem sendo mais interessantes. Então, nesses últimos anos, graças a Deus, a instituição tem só evoluindo também no que diz respeito aos resultados financeiros, e esta sobra, conforme eu disse, é reinvestida na própria instituição e é visível para quem entra na instituição hoje diversas atividades que já aconteceram, como a construção de portaria, a interligação de estacionamento, a manutenção geral no campus, a manutenção no parque tecnológico com a compra de computadores novos, servidores, livros na biblioteca. Nossa biblioteca já não está cabendo mais, estamos precisando de um espaço maior e já temos um plano para isso. E agora iniciamos a construção de um novo conjunto de salas de aula, que é o que nós estamos chamando do Conjunto 4. Maravilha. Outra questão também em relação ao Uniaraxá é o valor da mensalidade. Sempre é questionado, eu acredito que até porque, como há um histórico de participação do poder público na instituição até um tempo atrás, né, a comunidade que não entende muito esse processo, né, até acredita que é pública, que não deveria cobrar mensalidade. Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho disso também. O valor das mensalidades do Uniaraxá é um valor de mercado? Está um pouco abaixo, um pouco acima? O que o senhor pode dizer em relação a essa questão? E também em termos de bolsa, de oportunidade, quem tem um poder aquisitivo menor, tem condições também de estudar no Uniaraxá? Sem dúvidas, veja bem,
A instituição, apesar de ser sem fins lucrativos, e ela até tem condições de captar alguns recursos, e a gente tem captado recursos, aproveitando benefícios da Lei Rouanet aqui em Araxá, a CBN é uma grande parceira. Nós temos recursos da FAPEMIG para um apoio à pesquisa, mas nós dependemos essencialmente um percentual de acima de 96%, 97% das mensalidades para manter o ensino, para pagar as despesas com o pessoal, professor, funcionário, energia elétrica, manutenção de forma geral. Então, nós dependemos da mensalidade para manter o negócio, para manter o ensino. O valor da mensalidade da nossa instituição, nós temos acompanhado isso. Alguns cursos a gente trabalha com um valor um pouquinho acima do que algumas outras instituições da nossa região. Outros cursos nós trabalhamos com valor abaixo. Isso depende um pouco da constituição do curso, porque existem diferenças. Você pega um curso, vamos supor, de educação física bacharelado, o custo é um, a educação física licenciatura, o custo é outro, né? Bom, mas independente disso, eu diria para você que, na média, a nossa instituição mantém o patamar das outras e em alguns momentos, em algumas comparações que nós fizemos, nós estamos abaixo da média. Agora, toda instituição usa formas de trazer alguns benefícios, de descontos, de bolsas, conforme você disse. No caso do Uneraxá, nós temos uma bolsa para alunos carentes. São 5,5% dos alunos concorrem a uma bolsa, aí depende do perfil socioeconômico desse aluno. Nós temos também diversos programas de apoio ao aluno, encaminhando para o mercado de trabalho, encaminhando para estágio. Nós temos alguns descontos relacionados a quem estudou no Uneraxá, tem um desconto ali de 5%. Quando você tem mais de um membro do mesmo grupo familiar, também ele tem um desconto. E a gente pretende expandir esses benefícios também para outras empresas, outras entidades. Está sendo feito um estudo por meio de associações, para ver o que pode ser feito. Porque a instituição não pode simplesmente conceder um desconto, porque ela depende daquele valor. E a margem de resultados da nossa instituição, ela é uma margem pequena. Okay. Se você der um desconto muito grande... os investimentos também são necessários. São grandes. Se der um desconto muito grande, ela se torna deficitária. Mas o importante é que a gente está conseguindo manter numa margem interessante e com uma boa qualidade acima de tudo. Outra dúvida que eu também acho importante esclarecer é a questão do ProUni. Não existe ProUni no Uneraxá, mas se não me engano existe o FIES. Exato. Né? E acho importante dizer o porquê, não é má vontade não, né, professor? Pelo contrário. Nós até fizemos uma tentativa de implantar o ProUni no Uneraxá assim que ele foi criado. O problema é que o ProUni ele foi criado para as instituições com fins lucrativos, porque o valor que se destina à bolsa do ProUni, ele é, na sua quase totalidade, oriundo do imposto de renda. E como nós somos instituição sem fins lucrativos, não tem lucro, então nós também não temos o pagamento do imposto de renda. Então, nesse momento ainda não foi possível. Nós estamos, inclusive, estudando formas alternativas de aderir ao ProUni, mas por enquanto ainda não chegamos aí numa finalização. Porém, nós temos a participação por meio do FIES, o financiamento estudantil aberto a todos os alunos, e que é uma excelente proposta. Se você calcular, por exemplo, o que se paga de juros para o FIES, ele é um juro muito menor do que o juro que se recebe, por exemplo, por uma aplicação na caneta de poupança. Então, eu costumo dizer, se o aluno tem dúvida, ele entende que ele precisa pegar um financiamento, mas ele tem dúvida, pegue, porque o juro realmente ele é um juro baixo. O que a pessoa não pode é pegar o financiamento e, como se diz, gastar os seus recursos de forma inadequada. Okay. Mas o financiamento, o investimento, ele existe para isso, para ser bem aplicado. Então, se ele for bem aplicado, ele vai trazer resultados no futuro. Bom, a gente falou da questão da gestão e administrativamente falando também, parece que no Uneraxá vai muito bem. E a questão do ensino, que é fundamental, né? Todo aluno que vai prestar vestibular, será que aquela instituição é boa? Né? E a gente tem indicadores que não deixam dúvidas
em relação a isso. E o nosso Uniaraxá, pelo que eu tenho acompanhado, né, vem melhorando paulatinamente esse desempenho em relação à qualidade do ensino, e eu gostaria que o senhor explicasse isso também. Muito bom. Veja bem, o MEC sempre avalia as instituições de ensino superior para verificar, na sua percepção, de acordo com seus indicadores, como o ensino está sendo oferecido. E para isso ele criou vários indicadores. Tem indicadores por curso e tem um indicador geral da instituição. Nós temos vários cursos que hoje já atingiram a nota 4 de uma escala que vai até 5. Nós não temos nenhum curso com a nota menor que 3. Para o MEC seria o seguinte: se a nota é menor que 3, ele vai interferir no processo, ele diz que não está com a qualidade adequada e ele exige uma reestruturação. Se a nota é 3, ele considera que tem qualidade. Acima de 3, quanto mais melhor, e o máximo é 5. Conseguir chegar a 5 é extremamente difícil, porque os critérios para se chegar nessa nota levam em conta alguns pontos que nós percebemos que favorecem muito grandes instituições, principalmente as instituições federais. Mas a nossa nota, como que ela está? Se eu tenho vários cursos com a nota 4, eu tenho vários cursos com a nota 3, o MEC divulga também um percentual lá no Diário Oficial da União, que é uma espécie de média da nota de todos os cursos, que é chamado Índice Geral de Cursos, que é o IGC. E esse IGC, existem intervalos para se definir se a instituição está com a nota 2, 3, 4, e para você ter uma ideia, a nossa instituição há 6 anos atrás tinha uma nota um índice 2.16, que equivale à nota 3, porém bem próximo da nota 2. Nesses últimos 5 anos, a cada ano a gente melhora um pouco esse índice. Todo ano o índice é melhor que o ano anterior. O último índice divulgado, que foi com base no ENAD de 2012, o resultado saiu no final de 2013, nós estamos com 2.76, continua sendo 3, porém já estamos próximo da nota 4. Se nós chegarmos a 2.94, nós já seremos nota 4. Então, este indicador, divulgado pelo MEC, por meio dos critérios que ele utiliza, oriundo da avaliação feita pelos alunos, do processo pedagógico, da titulação de professores, mostra que a nossa instituição está a cada ano caminhando um pouco melhor e estamos chegando ao índice 2.94, que nos daria o IGC 4. E essa avaliação do MEC, ela olha inclusive estrutura física, além da questão pedagógica, né? Olha, o que pesa bastante é o chamado IDD, que é o Índice de Desempenho do Discente. Como que o discente se desenvolveu? Quando ele chegou na instituição, como que era a situação dele, e ao sair, né, quem está formando faz a prova, qual que é essa variação. Então, a nota do discente, quando ele faz o ENAD, tem um peso muito grande. Além disso, o discente, quando ele faz o ENAD, ele preenche alguns questionários onde ele faz uma avaliação do projeto pedagógico do curso, ele coloca a sua percepção, isso influencia também na nota. O espaço físico, laboratórios, biblioteca, o projeto pedagógico como um todo acaba influenciando nessa nota. A titulação de professores também influencia nessa nota. Então, na verdade, são muitos os fatores para se chegar a esse indicador. Mas, nesse caso do ENAD, que é o que leva ao resultado do IGC, é principalmente aquilo que vem do aluno, aquilo que o aluno consegue desenvolver e o que ele percebe na instituição. Isso é importantíssimo porque motiva a instituição a colaborar cada vez mais para o bom desempenho do aluno, né, professor? Sem dúvidas, é uma questão, primeiramente é uma questão de sobrevivência, porque a instituição que tem notas inferiores a 3, o que acontece com ela? Nós já vimos vários noticiários. O MEC chega e tira autonomia, o MEC chega e reduz vagas, o MEC chega e não permite que ela abra novos cursos. Então, uma questão de sobrevivência parte daí. Mas o mais importante, eu costumo dizer isso lá na instituição internamente, não é nem nos preocuparmos com a sobrevivência. O importante é a gente preocupar se realmente nós estamos cumprindo o nosso papel
de formar o profissional, formar o nosso aluno em condições de estar bem colocado no mercado de trabalho. Até para a gente ter um parâmetro, que instituições na nossa região estão próximas do UniAraxá em relação a esse índice geral? Bom, se nós fôssemos comparar com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro aqui em Uberaba, que é uma federal, nós vamos observar que ela está com um indicador melhor que a gente, mas é aquilo que nós comentamos. Uma grande instituição, é federal, os critérios utilizados, os professores são contratados, a maioria doutores, com tempo de dedicação integral, eles não têm que gerir aquela questão financeira, porque existem outros processos, então não dá para comparar as instituições privadas, particulares, principalmente do porte da nossa, com uma grande universidade federal. Mas se for comparar com as demais instituições privadas, aqui na nossa região de abrangência, Uberaba, Patrocínio, Patos de Minas, Franca, considerando as instituições que estão no nosso entorno, o UniAraxá está com o melhor indicador. Maravilha. O nosso índice ele é o maior de todas as instituições da nossa região. É um orgulho, né, poder falar isso. Sem dúvidas, sem dúvidas. E o tamanho do UniAraxá? A gente falando em UniAraxá, mas quantos cursos são? Quantos alunos? Qual que é o tamanho dessa instituição hoje? A nossa instituição, ela teve um crescimento naquela época do boom da educação, em que existiam muitas pessoas querendo entrar no ensino superior e não tinha vagas. O governo federal veio e abriu, né? E aí a instituição teve um crescimento. Depois ela acabou encolhendo um pouquinho. Agora, vamos comparar novamente esses últimos 5 anos, 5, 6 anos, a nossa instituição vem crescendo novamente. Para você ter uma ideia, nós estávamos girando na faixa de 2.300, 2.400 alunos na graduação. Claro que a hora que você somava pós-graduação, extensão e outros cursos, chegava perto de 3.000. Mas na graduação, que é melhor a gente comparar só a graduação, estava nessa faixa. Hoje a nossa instituição atingiu 3.000 alunos na graduação. Então hoje, quando eu somo pós-graduação, extensão e agora cursos técnicos, nós já estamos caminhando até para acima de 3.500 alunos. Ok, professor, foi um prazer recebê-lo aqui no Opinião e Debate. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom falar de educação, é sempre bom falar do UniAraxá. E eu gostaria que o professor Walter fizesse um convite, né? Ele vai ter um tempo maior para falar do UniAraxá, se não me engano, na próxima terça-feira. Próxima terça-feira, dia 2, nós vamos promover mais uma etapa do nosso programa Unir. O que é o programa Unir? O verbo diz unir, né? União. Mas na verdade é uma sigla, UniAraxá recebe. E aí a gente recebe alunos, a gente recebe os ingressantes, já fizemos evento recebendo os pais de nossos funcionários, nossos professores. E nessa terça-feira terá um evento recebendo empresários, recebendo imprensa e recebendo autoridades. Nesta oportunidade, nós vamos mostrar um pouco da nossa instituição, um pouco disso que nós falamos aqui, dos investimentos, das propostas que nós temos aí para os próximos anos. Na sequência, nós promoveremos outros eventos como este, focado em outras áreas de atuação aí das profissões. Convidaremos outras pessoas, outros profissionais. Justamente para a comunidade conhecer o UniAraxá. É esse o objetivo. Então, um grande abraço para vocês. Nós voltamos com Opinião e Debate, com um novo programa na próxima quinta-feira. Até lá. Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções.